Então, racionalmente, 15% das vezes, eu faço escolhas racionais. Racionalmente, eu educo o meu instinto e minha emoção. E aí, a partir daquele momento, as reações instintivas e emocionais, elas estão sendo direcionadas para onde racionalmente eu quero que elas sejam direcionadas. Como é que você faz isso, professor? Aí tem várias práticas, mas basicamente é um processo de repetição e de autossugestão, para não chamar um outro nome que vai assustar um bocado de gente aí, que é auto-hipnose. Esses livros que eu leio aqui, me remetem para 3 movimentos: treinamento, aprendizagem e consciência. Essa daqui é legal. Eu tentei na última live responder a pergunta: o que é a humanidade? Veja, se eu entendo o que é a minha natureza, eu começo a entender como lidar com ela, tá certo? Então a minha tentativa na última live foi tentar explicar alguns modelos que explicam a natureza humana. Como é que se estrutura a natureza humana? Tem vários, não tem um só, tudo bem? Não tem um só. Quando eu começo a entender isso, tá? Eu posso direcionar o meu processo de desenvolvimento e de educação de uma forma mais consciente, tudo bem? Pensa assim como se fosse artes marciais. Existe uma filosofia por trás de cada uma dessas artes marciais, tá certo? Então, eu gosto de pensar que eu uso uma espécie de MMA do desenvolvimento e da educação comportamental, tá certo? Então, eu busco conhecer diversas abordagens para eu desenvolver um MMA do desenvolvimento e da educação comportamental. Bom, mas voltando, o ponto que eu trago na humanidade, um elemento que eu gosto de usar, é justamente uma base usada em vendas. Eu falei sobre isso, tá? Por exemplo, esse livro aqui trabalha muito sobre isso, né? Trabalha sobre neurovendas, venda mente não ao cliente. Então, se eu posso influenciar um consumidor usando uma estrutura que influencia a escolha dele, eu posso utilizar isso para influenciar a minha própria escolha, correto? Sim, eu posso, funciona. E essa estrutura, resumindo muito, ela tem 3 elementos. E aí está usando principalmente um modelo chamado de cérebro trino. Esse modelo de cérebro trino, ele não tem valor na anatomia humana, mas para explicar o comportamento humano ajuda bastante. Então, é como se eu tivesse um cérebro que fosse um réptil. Isso está associado aos elementos instintivos do comportamento humano, certo? Aí eu tenho uma outra área do cérebro que é relacionada às emoções e uma outra área do cérebro que é relacionada à razão, tá certo? O racional e o lógico. Tudo bem? O que acontece? Já está provado que as pessoas fazem escolhas muito menos no aspecto racional do que no aspecto emocional e instintivo. Na verdade, a ordem é: razão é menor que a emoção, que é menor que o instinto. Então, o instinto é maior e mais forte que a emoção, que é maior e mais forte do que a razão. Isso explica uma das perguntas que, inclusive, está aqui. Por que não conseguimos ser racional quando estamos emocionados? E aí pode ser qualquer tipo de emoção. Pode ser paixões, alegria, tristeza, ódio. A gente perde racionalidade. Tá certo? A gente perde racionalidade. Isso explica bem. Porque eu tenho um instinto que é mais poderoso que a emoção e eu tenho uma emoção que é mais poderosa que a razão. Certo? E algumas evidências elas surgem a partir daí da neurociência. Uma delas é que nossas escolhas racionais representam apenas 15% das nossas escolhas. Então, como é que eu vou conseguir? Não tem como eu conseguir. Ferrou! 85% eu estou ao sabor dos meus instintos e emoções. Aqui eu tenho que fazer 2 considerações. A primeira delas é a seguinte: você escolher 85% das vezes instintivamente por emoção não quer dizer que você está escolhendo mal. Esse é um primeiro ponto. Nem sempre a escolha racionalizada, que é diferente de um outro aspecto de razão que nós vamos trazer aqui, ela é a melhor escolha, tá certo? Tudo bem? Então vamos devagarzinho com isso daqui. O mundo seria muito chato se todo mundo decidisse e escolhesse exatamente como processa dados a inteligência artificial.
que não é inteligência. Por isso que se chama artificial. Ela é uma simulação de inteligência. Ela não chega nem perto do que é a inteligência humana. Não, professor, processa não sei o que. Não. Aí você está chamando de inteligência e processamento de dados. Não vou entrar nesse mérito, senão eu já vou me perder aqui. Então, voltando. Como é que eu lido com isso? Então, o primeiro elemento é isso. Não compreender que escolha racional nem sempre quer dizer que é a melhor escolha. Às vezes, o sistema intuitivo, que é um sistema emocional e instintivo, ele te conduz para um caminho que é justamente o caminho que você precisa ir. Se racionalizar demais não quer dizer que você está ok, tá certo? Ah, professor, eu sou muito racional. Digamos que você seja a pessoa mais racional do mundo. Na maior parte das vezes você faz escolhas por instintos e emoções. Isso tá dado. Não brigue comigo, é neurociência, tá? Então procura Pradip ali, vai estudar neurociência, que você vai ver que o que eu tô falando tá dado. Isso tá dado, tá? Não existe isso. Ah, é a pessoa mais racional do mundo, age por emoção e instintos. Então ferrou, então acabou. Para que a gente tá discutindo isso daqui? É porque racionalmente, aqui é que vem a sacada, racionalmente eu posso educar meus instintos e minhas emoções. Esse é o ponto. Então, se eu entendo essa estrutura da escolha humana, certo? E, gente, isso funciona. Isso funciona, que é uma maravilha. Certo? Funciona, que é uma maravilha. Eu vendo que é uma maravilha. Porque eu estou o tempo todo lidando com... Eu estou vendo essa estrutura no meu cliente acontecendo diante de mim. E como um bom vendedor que sou, eu danço com o meu cliente. Eu danço com ele. Qual é o instinto que ele está operando naquele momento? Qual é a emoção que ele está manifestando? Quais são as emoções dele que eu tenho que gerenciar? Qual é os pontos de racionalidade que eu tenho que entregar para ele em cada momento? E isso tudo significa técnica de venda. Na verdade, de neurovenda. Eu já dei bastante treinamento sobre isso e uso isso o tempo todo. Então, funciona para a questão da escolha. Então, o que é que eu passei a fazer e também aplicar nos meus treinamentos? Se eu posso fazer isso para as escolhas do cliente, eu posso fazer para as minhas escolhas. Então, racionalmente, 15% das vezes, eu faço escolhas racionais. Racionalmente, eu educo o meu instinto e minha emoção. Racionalmente, eu educo o meu instinto e minha emoção. E aí, a partir daquele momento, as reações instintivas e emocionais, elas estão sendo direcionadas para onde racionalmente eu quero que elas sejam direcionadas, tá certo? Como é que você faz isso, professor? Aí tem várias práticas, tá? Mas basicamente é um processo de repetição e de autossugestão, tá? Para não chamar um outro nome que vai assustar um bocado de gente aí, que é auto-hipnose. Então, presta atenção. Quem me conhece intimamente sabe, minha esposa, meus filhos aqui podem dar esse testemunho. Essa é a minha disciplina. Então, o que eu estou lendo? O que eu estou escutando? Eu estou sempre atento para isso. Ah, professor, então agora eu vou escutar só música de louvor da igreja. Cuidado, porque tem algumas que não ajudam, não. Tem algumas que ao invés de instintivamente você está se educando instintiva e emocionalmente de forma positiva, você está se educando de forma negativa. Como assim, professor? Tem algumas espiritualidades, algumas coisas que, para eu dizer que Deus é grande, eu tenho que ser podre, miserável, ruim. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo ao invés de eu estar me educando para a virtude, ao invés de eu estar me educando para o bem, eu preciso ser ruim para que a misericórdia de Deus se manifeste na minha vida. Isso é uma merda do caramba. Não vou entrar no mérito porque aqui pode dar pano para manga. Então, o que você está se dando de alimento emocional, mental, espiritual? Como você está trabalhando isso? Então, quando eu entendo essa estrutura, tá? Os instintos, as emoções e a razão, racionalmente eu escolho exercitar os meus instintos para uma direção,
para a direção da virtude, para a direção do bem. A analogia disso, pessoal, já falei aqui várias vezes, é a analogia das artes marciais. O que são as artes marciais? Eu vou para um tatame e eu fico ali, ó, repetindo o movimento, repetindo o movimento. Se algum dia eu estiver na rua e algum agressor vier me atingir, eu vou reagir. Eu não vou pensar, eu vou reagir. Mas vou reagir de acordo com o treinamento que eu fiz. É por isso que eu digo, não fui eu que inventei. Eu não inventei nada disso. Esses livros que eu leio aqui, ó, me remetem para 3 movimentos: treinamento, aprendizagem e consciência. Treinamento, aprendizagem e consciência. Racionalmente eu treino os meus instintos e minhas emoções. Então, quando eu começo a entender essa estrutura da escolha humana, eu posso utilizar isso ao meu favor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live semanal que eu vou deixar recomendado aqui. E também desse lado um vídeo todo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço.